E aí, meu amigo, último vídeo sobre peculato. Hoje a gente encerra o estudo do crime de peculato para nível segundo grau. Escrevente do TJ de São Paulo, técnicos de tribunal, beleza? Então, antes da gente entrar no parágrafo terceiro, a gente, só para relembrar rapidinho, espécies de peculato: apropriação, peculato desvio, peculato furto. São crimes dolosos, penas de reclusão e multa, certo? E o bem pode ser bem móvel, pode ser particular ou bem público. Show de bola. E o peculato culposo não tem pena de multa. Fica aí registrado, tá bom? E peculato culposo, a espécie de pena de prisão é detenção. Nos outros três dolosos, reclusão. Matou aí, já fez revisão. Agora a gente parte para o parágrafo terceiro. Vem cá. Então, olha só, minha amiga e meu amigo, o parágrafo terceiro vai falar para a gente, ó, no caso do parágrafo anterior, já vou explicar. A reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Ah, se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Pessoal, primeira coisa, esse parágrafo terceiro, ele não cai em concurso público não, tá? Não cai não. Ele chove em concurso público. Sair de casa sem saber sobre o peculato, isso que a gente está conversando, é pedir para sair do concurso público. Vai perder questão em prova. O parágrafo terceiro, pessoal, sempre é exigido, sempre não, mas com uma grande incidência em concurso público. Então agora a gente para conversar, relaxa aí, você está se preparando para ser servidor público. Você vai receber até o último dia de vida de existência aqui na Terra. Então vale a pena o sacrifício. Bora lá? Vem comigo. Então vamos conversar primeiro. O que acontece? Está falando para a gente aqui, ó, no caso do parágrafo anterior. Se esse é o parágrafo terceiro, qual é o parágrafo anterior? É o parágrafo segundo. Então, o que a gente está conversando aí sobre reduzir pena, extinguir punibilidade, já vamos conversar a respeito, é sobre, olha quem? Peculato culposo. O examinador adora brincar. Para a nota. Parágrafo terceiro só se aplica para peculato culposo, não se aplica para peculato doloso. Ele vai brincar contigo, não vamos cair mais. Então, agora a gente começa a criar conteúdo jurídico na cabeça. Então, olha só, isso aqui tudo só se aplica para o peculato culposo. Anota isso aí. Só o peculato culposo que vai ter esse tratamento. O peculato culposo que tem esse tratamento. Então, olha só, aqui é a sentença. Que está dizendo, o processo começou aqui com a petição inicial, ele vem andando, vai tendo o trâmite dele, e aqui ele terminou com a sentença. Que processo? O processo que julgou o crime de peculato culposo. O servidor está sendo acusado e está sendo processado sobre o crime de peculato culposo. Aqui vem a sentença. A sentença é dada aqui, sim, mas ainda tem recurso e etc. E ela vai encerrar aqui, ó. Aqui transitou em julgado, ou seja, aqui termina o processo. Aqui ocorre o trânsito da decisão. Então termina o processo bem aqui. Perfeito. Se o servidor vem e ressarce, ele indeniza, ele devolve o bem antes, olha só, irrecorrível significa quando a sentença não cabe mais recurso, quando a sentença, olha só, transitou em julgado. Então, cuidado, que não é até a sentença, tá? É até a sentença, ó, irrecorrível. Se a prova disser
reparou depois da sentença, reparou antes da sentença e não trouxe isso aqui, toma cuidado. A gente vai aprender agora. Então, ó, aqui teve a sentença, mas o trânsito ocorre aqui. O servidor público que está sendo processado por peculato culposo, ele ressarce antes. Então, se ele ressarcir para cá, antes do trânsito em julgado, ele indeniza a administração pública, ele devolve o bem. Se ele fez isso, ele tem a extinção da punibilidade. Ele tem a extinção da punibilidade dele. Acabou o processo. Extinção da punibilidade. Acabou o processo dele. Beleza, vai para casa. Ressarciu tudo, causou prejuízo, mas ressarciu. Então ele tem extinta a punibilidade. Ele tem extinta a punibilidade. Se ocorre antes do trânsito, antes da sentença irrecorrível. Se o funcionário faz o ressarcimento ou devolve o bem posterior ao trânsito, posterior quando acaba o processo, olha só, se foi posterior daqui em diante, ele tem uma redução na pena. Então não é extinta a punibilidade, ele continua condenado, mas ele tem uma redução de metade da pena. Ele continua condenado, mas ele vai ter uma pena reduzida pela metade. Perceberam, então, o que acontece? Antes da sentença irrecorrível, se ele ressarce, se ele devolve o bem, ele tem extinção da punibilidade. Acaba o processo, ele vai embora, está tranquilo. Essa é a ideia. Mas se ele ressarce ou devolve o bem depois da sentença irrecorrível, depois da sentença transitar em julgado, não cabe mais recurso dessa decisão, e ele ressarce ou devolve o bem, ele não tem mais a extinção, mas ele é condenado, mas ele tem uma redução da metade da pena. Então vem cá. Olha só, o examinador, ele adora brincar aqui também, porque ele sabe que você começa a ver um monte de prazo, um monte de redução, ele vai brincar com 1/3, ele vai brincar com um monte, mas é metade. A decisão, a pena, melhor dizendo, é reduzida de metade. E isso se aplica para quem, pessoal? Aqui mora o divisor, tá? Só para o peculato culposo. Peculato doloso não tem essa benesse. O examinador, a prova vai querer te induzir a erro. Toma cuidado. Fulano desviou, é peculato doloso. Fulano se apropriou do bem, é peculato doloso. Fulano se valendo da facilidade de ser funcionário, não tendo a posse, peculato furto. Estes peculatos não têm essa benesse de ressarcir antes do trânsito em julgado, extinção da punibilidade, depois reduz de metade. Esses não têm, se afasta. Você nem olha para eles, fala, tá com cheiro de pegadinha, não vou cair não. Peculato culposo que vai ter esse tratamento. Pessoal, encerramos o crime de peculato, vou gravar outros crimes, bora estudar.